Salve, salve rapaziada, beleza pelo mundo? Hoje nós viemos visitar as mulheres Padang, que formam parte do grupo étnico Karen, Kayan ou Karim. Acho que todo mundo mais cedo ou mais tarde já se deparou de certa forma com a imagem dessas mulheres em alguma revista, em algum documentário, em algum livro. Elas são muito famosas, são muito conhecidas devido aos aros de bronze que elas usam no pescoço. Elas são conhecidas como as mulheres girafas. A partir dos 5 anos de idade, elas começam a colocar esses aros no pescoço e dão a sensação de um pescoço mais comprido, um pescoço de girafa. E na real o que acontece é que o peso dos aros e a pressão acabam abaixando a clavícula e a caixa torácica, dando a sensação de um pescoço comprido, mas não é o que acontece, o pescoço não se alarga. Durante os anos 90, com os conflitos militares na Birmânia, ou no Mianmar, essa tribo se refugiou no norte da Tailândia, uma região perto de Chiang Mai, na floresta, e elas vivem aqui como refugiadas até hoje. Essas mulheres vivem dentro de um espaço fechado, em uma região marcada para elas, como se fosse uma fazenda, e daqui elas não podem sair. Até porque se elas saíssem na rua, se elas fossem vistas na rua, a imagem delas não seria tão exótica, não seria tão curiosa e as pessoas não viriam visitar elas. Então elas ficam aqui dentro, numa espécie de zoológico. Engraçado porque eu literalmente estou me sentindo dentro de um zoológico com humanos. Can I just talk to you? Yeah? It's for Brazil? Yeah. Do you know Brazil? No? É uma sensação um pouco estranha visitar elas. Elas estão como uma espécie de jaulas, né? De certa forma, porque cada uma tem a sua lojinha. Elas vivem de artesanato, elas vivem do turismo. Wow. Yeah, it's very heavy. It's not hot when you wear it, or no? No. It's beautiful. O que eu não comentei no vídeo dos elefantes foi que eles falaram pra gente que os elefantes são livres e que eles buscam os elefantes através de GPS. O que não é real. Vamos ser bem sinceros, não é real, porque eles têm uma área demarcada com grade de madeira e os elefantes vivem aí. É a mesma coisa que acontece aqui. As mulheres vivem dentro, cada uma tem a sua lojinha, cada uma tem a sua jaula. Elas não recebem nenhum tipo de ajuda do governo da Tailândia. O governo da Birmânia tentou acabar com essa tradição, mas elas se deram conta de que elas viviam basicamente da esmola dos turistas. De certa forma isso era rentável, então elas aproveitaram desse fato e tiraram vantagem disso. Why? It's for protection or? Sing a song. Sing a song. Sing a song. Sing a song. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Existem estudos antropológicos que dizem que a razão delas usarem esse adorno no pescoço é para proteger contra o ataque dos tigres. Uma teoria não aceita na Tailândia, porque eles dizem que o tigre simplesmente não discrimina o gênero. Ele ataca seja homem, seja mulher, e o que é verdade. E os homens dessa tribo não usam nenhum tipo de adorno. Então, outras teorias são que as mulheres com esse adorno ficam mais feias e não seriam escravizadas por outras tribos. Outra teoria é que elas ficam mais bonitas. Para chegar até aqui, a gente contratou um táxi, pagamos 300 bahts, são mais ou menos 6, 7 euros. A entrada no parque custa 500 bahts, que são mais ou menos 12 euros, 13 euros. Mas é como eu disse antes, eu estou me sentindo num zoológico de humanos. Acho que a diferença com o que acontece com os elefantes é que, de certa forma, essas mulheres vivem disso. Então nós estamos pagando o sustento delas. E com os elefantes, são as pessoas que vivem através dos elefantes. Então a gente está pagando o sustento das pessoas através dos elefantes. E aqui é o contrário, né? Mas não deixa de ser um zoológico de humanos.
o que é bastante curioso por um lado, porque é uma cultura milenar na Birmânia, essas mulheres levam gerações e séculos cultivando esse tipo de tradição, mas também é um pouco triste porque por saber que elas estão fechadas, trancadas dentro desse lugar, né? Esperando a visita dos turistas, da gente, né, praticamente. Então tá, rapaziada, essas foram as mulheres Long Neck Karen, como são chamadas, a tribo Karen. Espero que vocês tenham gostado, um pouco de informação, e eu repito a mesma coisa que eu falei com os elefantes, procurem se informar antes de vir visitar. É interessante? Sim, é interessante pela tradição milenar que elas têm, mas o fato de elas viverem dentro de um zoológico é um pouco contraditório. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabem, assinem o canal, se não, acesse o site www.belezapelomundo.com.